Estamos hoje com o Hangouts. Temer ficou. O que vem a seguir? O assunto que nós devemos avaliar com relação a essa última votação que aconteceu no Congresso é, bom, em primeiro lugar, os dados. E a partir daí, o que esses dados significam? Primeira coisa que chama a atenção é que Temer venceu a votação por uma margem super larga. Ele precisava de 172 votos e obteve 267. A oposição, que queria derrubar o governo Temer, precisava de 342 e obteve 223. Ou seja, uma derrota flagrosa. Primeiro ponto, avaliando esses dados friamente, é o que esteve por trás desse resultado, e todo resultado implica numa determinada política em cima das forças de classe que atuam no país e no Congresso Nacional. Então, ponto de partida, mais do que avaliar o problema sobre um ponto de vista do resultado em si, é avaliar a questão sob o ponto de vista da luta de classes, que se desenvolve no Brasil e no mundo. No capitalismo, existem três classes fundamentais: burguesia, classe operária e as camadas médias da população. O governo Temer, ele apresenta uma característica bastante singular nesse momento. Ele é um representante político dos capitalistas nacionais, em primeiro lugar, o grupo ao qual ele pertence, que é o grupo do PMDB do Sul, tem essa característica principal, ligado a empresas nacionais, em primeiro lugar. Obviamente, ele mantém acordos com o imperialismo. Só que essas empresas nacionais, elas foram praticamente liquidadas com os últimos ataques do imperialismo, como aconteceu com o Odebrecht, Petrobras, Gol, está acontecendo com os bancos e assim sucessivamente. Então, na teoria, ele é um órfão econômico, ou seja, ele é um político que está sob enorme ataque, só que a base de sustentação econômica, o repasse de dinheiro, ela está muito comprometida por conta de que essas empresas não conseguem mais lhe repassar dinheiro. Essa é a primeira constatação. Em segundo lugar, se nós vamos ver o que a imprensa fala do Temer, não são coisas tão boas assim, são ataques cotidianos. Então, a pergunta que deveria ser feita é: por que, se o governo Temer está tão enfraquecido, por que ele não cai? Bom, aí temos que avaliar todos os times que estão em campo, e não somente um pedacinho deles. O principal time que está em campo nesse momento é do imperialismo norte-americano, que tem como principal representante no Brasil os grupos da extrema-direita e, principalmente, os instrumentos do Estado burguês nacional que ele controla de maneira muito direta. Ou seja, avaliar a luta de classes em escala internacional também deve se avaliar como os fatores políticos, portanto, supraestruturais, são dominados por fatores econômicos e, portanto, estruturais. Nesse momento, os órgãos que os norte-americanos controlam de maneira direta são aqueles órgãos do Estado burguês brasileiro que não são eleitos, como, por exemplo, o judiciário, onde o controle ainda é contraditório, mas é majoritariamente um órgão da extrema-direita. Mesma coisa sobre a polícia.
Polícia Federal é diretamente controlada pelo FBI. É sabido também que a BIM tem fortes ligações, a BIM e o GSI também, Gabinete de Segurança Institucional, com a CIA. A Procuradoria-Geral da República, ela tem fortes compromissos com o Departamento de Justiça norte-americano, que equivale ao Ministério de Justiça brasileiro. Tanto assim que isso fica super claro com os acordos estapafúrdios que foram feitos, onde os Estados Unidos acusam uma empresa brasileira de corrupção, como fizeram com a Petrobras. Do nosso lado, ao invés de ter uma defesa, não tem um outro acusador. Ao invés de ser a Advocacia Geral da União, é a Procuradoria Geral da República para incriminar a mesma empresa brasileira. E essa empresa brasileira, que é julgada nos Estados Unidos, é condenada laica. Que é um negócio absurdo, porque nenhuma empresa norte-americana normalmente é condenada no exterior, a não ser na Europa. Mas em países neocoloniais, isso rarissimamente acontece. E quando isso acontece, ele passa por segundas instâncias, que são os Estados Unidos, e o que foi conseguido na primeira instância normalmente é derrubado nos Estados Unidos, como, por exemplo, aconteceu no ano passado com o conhecido processo do governo do Equador contra a Chevron Mobile, que é uma grande empresa petrolífera. Eles tinham devastado a Amazônia equatoriana na exploração do petróleo e foi imposta pelo governo equatoriano uma multa de 17 bilhões de dólares para reparar parte do dano que ele tinha causado ao meio ambiente e aos indígenas. O que aconteceu é que quando esse processo chega a Nova York, porque toda empresa que tem ações, e todas as empresas principais trabalham em ações nos Estados Unidos, o processo é derrubado. Então, nesse sentido, voltando ao Brasil, o grande ponto é que os Estados Unidos, por toda uma série de mecanismos, controla todas as alavancas principais do aparato estatal brasileiro e dos principais países neocoloniais, porque justamente nós vivemos na fase do imperialismo, que conforme Lenin caracterizou, é a junção do capital financeiro com o capital industrial, dando lugar aos gigantescos monopólios que dominam o mundo. Já falamos várias vezes, nesse momento são 157 famílias, segundo o estudo realizado pela Universidade de Zurique em 2011, que controlam 1.100 empresas, as maiores do mundo, a partir das quais controlam 30 mil. E com isso domina 80% da produção mundial. Então, com isso não precisa dizer muito mais de quem que controla o Estado. Lenin, já nesse famoso livro de 1916, dizia que num estágio tão avançado de concentração da produção, essas empresas não conseguiriam mais sobreviver a não ser controlando os aparatos do Estado para garantir os repasses de recursos públicos. E hoje em dia isso fica mais evidente do que nunca. Chama em cima dessa caracterização do imperialismo no geral, porque que não houve uma pressão maior para derrubar Temer. Como, por exemplo, poderiam ter feito mais ou menos que ele derrubaram a presidenta Dilma. Bastava fazer algumas manifestações na Avenida Paulista, em São Paulo, e em outras cidades no país, mobilizando alguns grupos de extrema-direita. A Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, poderia colocar alguns patos na rua, colocar um monte de coxinha para desfilar, de verde e amarelo, fazer uma campanha feroz pela Rede Globo. Iam 50 mil pessoas na passeata,
com toda uma série de truques de câmeras, etc., eles podiam falar que eram 5 milhões e botar tanta pressão por todos os mecanismos, né? Além dos mecanismos do judiciário, etc., que Temer caísse. Ou seja, derrubar Temer nesse momento, que está super fraco e sem a base econômica, sendo que o que manda na economia, o que manda na política é a economia, é um fator que deveria ser bem avaliado. Não dá para cair nessa história que a gente viu na imprensa de que Dilma caiu porque ela era truculenta e pouco hábil para mexer com o Congresso, enquanto Temer é um rato de Congresso. Isso é verdade, tem tudo isso aí. Mas precisamos avaliar a evolução da situação política de uma maneira ampla. E essa fórmula não fecha. O que se fecha, que isso aqui é importante, é que o imperialismo não quis derrubar o Temer nessa primeira denúncia. Ele, a partir de maio de 2017, esse ano, por meio das delações premiadas da Odebrecht, ele foi para cima para tentar liquidar com o regime político. Só que a coisa não se desenvolveu como ele pretendia. De fato, o plano, como a gente já tem colocado várias vezes, era assim. Até março, era conseguir uma saída para a crise política e sempre para poder impor os brutais ataques contra a população brasileira, por meio de alguma solução intermediária, que poderia ser um presidente eleito pelas eleições indiretas, que o Fernando Henrique Cardoso não tinha aceitado, depois impor a Carmen Lúcia, não deu certo, e estava nessa aí quando estoura o movimento de massas, a partir de 8 de março e principalmente a partir de 15 de março. Aí, por coincidência, em 40 dias estouram as denúncias da JBS que implode o regime político de conjunto. Aí, esse negócio ficou se esguelando e deu uma recuada. Mas por que deu uma recuada? Já que o imperialismo já tinha colocado a carta de para que eles viram. Por que houve esse passo atrás? Esse é um fator fundamental para ter a resposta sobre o Brasil. Bom, esse passo atrás só pode ser entendido se a gente avalia a questão em movimento, a dinâmica da luta de classes, em escala mundial. E a gente não pode ter fórmulas mágicas. É a mesma coisa que você analisar uma partida de futebol. Você vê mais ou menos para onde que o jogo vai. Mas você não pode dizer precisamente no primeiro tempo, no minuto 38, 14 segundos, o dianteiro fulano do time ciclano vai fazer um gol. Isso não dá para saber. Dá para ter uma ideia, uma tendência no jogo. E sempre pode haver alguma surpresa. Bom, aqui a surpresa, qual foi? Que a situação política em escala mundial, ela se deteriorou de maneira muito acelerada. Isso aqui que é o ponto fundamental, chave, para entender por que, o que aconteceu depois dessas delações da JBS. O normal teria sido assim, veio a JBS, delatou todo mundo, aí o governo Temer caía, eles iam, por meio de algum mecanismo, procurar eleições o mais rápido possível, e por meio de uma constituinte, ia mudar a Constituição, ia ter o arcabouço jurídico para impor o que eles precisavam nesse momento, ter um governo de cunho bonapartista, uma ditadura burocrática policial, para impor os ataques contra os trabalhadores. As chamadas reformas, que não são nenhuma reforma, são verdadeiros massacres. Agora, por que eles, mais uma vez, eles mudaram os planos? Repara como que em poucos meses os planos mudam 3 vezes. Por que dessa vez? Depois do que eles fizeram em março. Porque eles não sentiram a força para impor isso. Porque toda a política, em política, é imposta. Principalmente quando há interesses
materiais em jogo. Aqui estava se falando de implodir os políticos todos da chamada Nova República. Então, isso que estava em jogo. Obviamente havia uma reação, mas o problema não era isso só. O problema é que o próprio imperialismo está hiperdividido. Donald Trump, ele foi eleito no ano passado para ele entrar com um programa muito firme e duro contra os trabalhadores nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos a crise é monumental. E a ideia era que Trump, que foi eleito, conforme a gente avaliou, de maneira fraudulenta, ele conseguisse atuar por fora do Congresso, onde ele não teve e não tem maioria, e atacasse os trabalhadores a partir dos pontos mais fracos, que começava por meio dos ataques aos imigrantes. Só que, logo de cara, houve uma reação popular nos Estados Unidos e a burguesia imperialista deu um certo recuo aí. E as contradições entre as várias alas do imperialismo aumentaram muito. Que se vê que, nesse momento, a política do governo Trump é totalmente errática. Com relação ao Oriente Médio, é super errática. Ele faz uma coisa, só que o chamado Deep State, que em inglês significa Estado profundo, que são aqueles órgãos que realmente controlam o Estado norte-americano, eles vão e meio que pegam a defesa de uma outra ala. Quando houve esse último golpe de Estado na Arábia Saudita, onde o príncipe herdeiro foi deposto, que era um irmão do rei, e no lugar entrou o filho, Trump apoiou o filho, mas a CIA não apoiou o filho, apoiou o irmão, que foi deposto. Então, aí tinha uma contradição. Mesma coisa com relação à Rússia. Trump tinha uma política, esses hiperconservadores que controlam o mecanismo do Estado têm outra política. Ou seja, você tem os aparatos de Estado, isso aqui é extremamente importante para entender a situação política na escala mundial. Você tem os aparatos de Estado que realmente representam o coração do Estado, muito importante, que são controlados diretamente pelo grande capital, por essas 30 mil empresas. Isso precisa entender, senão qualquer análise é totalmente estranha, trunca, fora da base. E essas empresas, por meio desses aparatos do Estado, CIA, Poder Judiciário, NSA nos Estados Unidos, eles tentam impor políticas, até às vezes mais truculentas, às vezes menos, que os políticos que foram impostos também pelo grande capital para impor uma política está engasgado e não está conseguindo. Dá para entender isso aí? Trump foi eleito para impor grandes ataques contra o capitalismo, contra os trabalhadores, porque eles não confiavam em Hillary Clinton. Foram impostos pelo grande capital. Estados Unidos, as eleições são hiper, ultra controladas, elevadas à 30ª potência. Ou seja, pensar que ele foi eleito por democracia, e embora que tem todos os dados que demonstram que ele não teve democracia nenhuma, né? O ponto é que Trump foi eleito porque o grande capital quis, para aplicar uma política, e ele não conseguiu. Aí, o que o grande capital está fazendo? Fortalecendo esses órgãos do poder central, do imperialismo, para tentar meio que remediar essa situação contra Trump e apoiando Trump ao mesmo tempo. Ou seja, uma situação hipercontraditória que equivaleria mais ou menos assim. Você tem um dono de uma loja, aí você coloca um gerente. Como esse gerente não está dando conta do recado, aí você coloca um segundo gerente. Porque você também não dá muito conta do recado. Então você tem dois caras aí meio que batendo cabeça. Algumas coisas um faz bem, outra mal, bate cabeça aqui e lá. E essa situação é em escala mundial. Isso que deveria ser
bem entendido. E o Brasil não escapa disso. O governo Temer está sendo mantido, essa aqui é a tese, porque eles não têm outro para pôr no lugar. E qualquer mudança nesse momento é uma mudança de grande crise, que poderia dar lugar a, esse aqui é o grande problema, uma situação de grande crise poderia dar lugar a um grande ascenso operário no Brasil, que é um país continental. Então, aqui, nós entraríamos num ponto que seria o seguinte: por que o terceiro grande componente do cenário social, que são os trabalhadores, estão paralisados? Bom, basicamente, os grandes fatores fundamentais, a gente já falou muitas vezes, seria a recessão econômica, que isso gera o temor do desemprego, e, ao mesmo tempo, temos o problema da traição da política de conciliação de classes da Frente Popular, PT, CUT e demais. Tem aplicado uma política de recorrente traição a todas as greves, todas as paralisações, fizeram sumir o Fora Temer, agora eles estiveram por trás também da manutenção de Temer, porque eles têm uma política eleitoral, que é normal. Eles são um partido eleitoral, não são um partido para fazer a revolução. Então, para eles, é melhor manter o Temer se desangrando aí, e ele vai em frente até chegar em 2018, onde eles vão conseguir algum ganho. Que eles se salvarem de que coloquem contra ele a lei das organizações criminosas, que aí ele seria completamente ilegalizado. Bom, mas é uma política concreta, não é uma política para salvar o país dos ataques, do imperialismo, do grande capital. É uma política de se salvar eles próprios, que é absolutamente normal, porque o PT, que é uma esquerda de configuração de classes pequeno-burguesa, camada média, como todo elemento das camadas médias, por exemplo, o dono de uma pequena padaria, ele só pensa nele mesmo. Então, é absolutamente normal isso. E dentro dessa política, ele tem exercido esse papel de contenção das massas. Agora, nós devemos analisar esse aspecto em evolução. Porque o grande ponto que nós deveríamos avaliar aqui é que as coisas não estão paralisadas. Tudo, na vida e sempre, absolutamente, em tudo, na sociedade, no universo, na natureza, está sempre em movimento. E o que faz as coisas se movimentarem é justamente a luta de opostos, a luta entre os contrários. Esse que é o motor que faz rodar a história. Sem contraposição de opostos, não há evolução. A vida é isso. A gente, gostando ou não, a visão do paraíso, onde todos somos irmãos, não é vida. É uma outra coisa. Mas a vida é isso. No corpo humano, é a luta entre células que morrem e células que vivem. A luta entre o que vai nascendo e o que vai morrendo. Já muitos grandes filósofos falaram o seguinte: nascer é morrer. E morrer também é nascer. Porque quando alguém morre, ele automaticamente se transforma em elementos químicos, seu corpo. E ele dá origem a outros organismos. Está tudo interligado. Na evolução da sociedade é a mesmíssima coisa. Está tudo extremamente interligado. Então, quando a gente faz análise de Temer e qualquer coisa, você precisa avaliar que está tudo em movimento. E nesse movimento que nós temos que dar perspectiva. O que nós estamos vendo assim, de concreto nesse movimento? Ponto 1. Ponto número 1, que Temer, se ele continuar até outubro do ano que vem, ou seja, até janeiro de 2019, que para nós seria maravilhoso, porque seria um governo hiper fraco, ele vai ser um governo, não que seja de crise, um governo de crise ao cubo.
Ele não tem sustentação social nenhuma. Ele está, assim, não dá nem para descrever o grau de crise que isso aí tem. Já ele tem alguma sustentação parlamentar, mas uma sustentação super frágil. Tem um apoio do imperialismo que quer derrubá-lo, mas tem medo. Tem um apoio do PT que gostaria que Temer saísse, mas também tem medo. Ou seja, ele acabou se tornando uma espécie de concentração de medos. Todo mundo tem medo assim. Se cai Temer, o que pode acontecer aí? E você deve refletir o seguinte: se está todo mundo com tanto medo, bom, já falamos que imperialismo, para tirar o Temer, seria 2 tempos. Imperialismo que manda no mundo, não vai poder derrubar um Temer. Seria até ridículo pensar que não. Eles não derrubaram Allende, não derrubaram João Goulart, que deveria ser governo que deveria ser alguma coisa assim como 800 vezes mais firmes e mais fortes que esse aqui. Se o PT está com medo que o Temer caia, se o PSDB está com o mesmo medo, bom, por que tanto medo se Temer não significa praticamente nada? Justamente eles têm medo à grande força social que não entrou no movimento ainda, que são os trabalhadores. Inclusive, esse é um fato que está por trás da desmoralização generalizada da esquerda, da qual já vamos falar já já. Aí tem mais outro fator semi-jurídico, que seria assim: Rodrigo Janot, o procurador-geral da República, que é um elemento da extrema-direita, ele está atacando Temer. Temer conseguiu, outra vez aos dados, se safar da primeira denúncia, que veio das delações da JBS. Para se safar disso aí, custou aos cofres públicos, em cima de emendas parlamentares, 4,1 bilhões. Que, levando em conta o grau de sufocamento brutal da economia brasileira, que o déficit público já aumentar de 139 bilhões para 159, significa uma sangria bem razoável. Só com esse déficit aumentando, o governo Temer cai em 2 tempos. E agora vem mais uma denúncia. Poderá vir uma outra antes do 17 de setembro, quando Rodrigo Janot sai da Procuradoria-Geral da República. E vai entrar Raquel Dodge, que, em princípio, é uma procuradora muito mais democrática, mais legalista, mais moderada. Só que, em política, é o seguinte: se aplica muito aquele ditado de que o inferno, como é que é? O caminho ao inferno está empedrado pelas boas intenções, ou alguma coisa parecida. Ou seja, em outras palavras, em política, as boas intenções representam o início do problema. Você pode ter as melhores intenções do universo. Quando você vai atuar em política, você entra numa série de engrenagens da política e você entra na vida real, porque a política concentra com intensidade as contradições sociais. Por quê? Porque a política significa disputa pelo poder. E já seja o poder de um sindicato ou o poder do Estado, normalmente uma luta encarniçada, uma luta truculenta, uma luta ardilosa e uma luta muito cheia das chamadas sacanagens. Então, você vem com milhares de boas intenções, você entra na luta real, essas intenções não valem de muito. Importa na engrenagem onde você entra e a qual política você vai aderir. Por exemplo, o ministro Edson Fachin, que hoje é relator da Lava Jato, ele era um cara que ele mesmo, um elemento que ele mesmo se considerava da esquerda. Bom, como fosse um elemento da esquerda, hoje é da extrema-direita. Bom, tinha também aquela história assim, Luiz Carlos Prestes, o maior líder que o Brasil já teve, da história, pelo menos do século passado. Ele foi o herói da coluna Prestes, que percorreu 1.500
Não, com 1.500 homens, percorreu uns quase 10 mil quilômetros no Brasil e nunca foi derrotado pelo exército. Um verdadeiro herói durante a década de 20. Ele que depois se converteu no principal elemento, o Partido Comunista Brasileiro, que era um partido gigantesco, cheio de militantes, não era um PT, era um PT cheio de militantes, um monte de sindicatos, um monte de deputados, vereadores, etc. 3 dias antes do golpe militar, de 64, ele disse assim, não vai ter golpe militar no Brasil, porque a ala esquerda do exército ela vai impedi-lo. Como é possível que um cara desse, que até militar era, faça um prognóstico tão absurdo desses? Bom, não tem nada demais, porque o que importa em política é a análise científica e objetiva da realidade. O erro é que ele fazia análise sobre um ponto de vista pequeno burguês, como a esquerda toda faz hoje. Pelo menos 99% da esquerda. E, nesse sentido, os elementos de esquerda no exército que existiam, na hora que entra o peso pesado, que o imperialismo bate forte, eles são neutralizados. Muitos vão para a cadeia, outros são demitidos sumariamente, que foi o que aconteceu. Porque não podemos esquecer que não estamos vivendo na ilha da fantasia. Nós estamos vivendo no capitalismo de 2017. E no caso do Brasil, piorou. Estamos vivendo no Brasil, que é um país neocolonial, com muita tradição de truculência contra os direitos civis, contra os direitos democráticos, e que você tem por trás o grande capital que está arrebentando tudo que é empresa nacional. Então, na hora que a gente vai avaliar o governo Temer, teria que considerar todas as coisas. A solução ideal para o imperialismo seria colocar um governo de força. Um regime que conseguisse aplicar contra o povo brasileiro todos os ataques que estão em pauta. O problema é a debilidade que o imperialismo coloca para isso. E o que significa debilidade? Significa que eles têm medo da revolução. O que é a revolução? Mais um princípio dialético aqui. A toda ação corresponde uma reação, inevitavelmente. E aqui outro. A panela de pressão social, ela vai aumentando. E sempre um acúmulo de mudanças quantitativas, esse acúmulo levará a uma grande mudança qualitativa. Uma lei da vida e da sociedade. No paraíso, pode ser que não seja assim. Mas paraíso não é natureza, não é universo, não é sociedade. É uma outra coisa. Não se sabe o que é. Uma coisa que tem uma explicação por fé. Mas a gente, na política, não pode explicar as coisas por fé. Tem que explicar as coisas conforme elas são. Essa aqui é a questão. E como elas são, o que perceptivelmente está acontecendo é o imperialismo tenta apostar um pouco mais no que o Temer pode fazer, enquanto ele está super fraco, se remoendo para tentar se fortalecer um pouco mais, onde seria a jaula do leão, os próprios Estados Unidos, e continua fortalecendo os mecanismos mais fascistoides do aparato de Estado. Continua, por exemplo, fortalecendo o GSI, voltou a mandar tropas para o Rio de Janeiro, agora em novembro terá os exercícios militares na Amazônia, vai ter essa mudança do judiciário, que aparentemente seria uma volta para trás do judiciário, em cima de Janot, mas de fato não, significa um fortalecimento dos mecanismos. A Lava Jato pode até ser eliminada, mas todo o legado da Lava Jato não será eliminado. Tudo isso será aproveitado. Novas relações premiadas virão, que são hipertruculentas. Pode ser que eles, pela debilidade do arcabouço jurídico que eles estão utilizando, eles tentem dar uma repaginada nisso.
Até pode ser, mas essa repaginada, olhando a questão em cima da luta de classe, só pode ser para dar um golpe ainda mais forte contra os trabalhadores. Por último, para acabar a exposição e abrir para observações e perguntas, o papel da esquerda. O papel da esquerda é um papel, no geral, da esquerda que tem base de massas, que no Brasil, basicamente, o PT e algum que outro grupo, que está ligado ao PT também, é basicamente paralisia total. Ok? Isso, na prática, acaba tendo um papel objetivo de traição às massas, porque não mobiliza, trai as greves, oculta, como a gente já falou, fora Temer e assim sucessivamente. E há muito, nesse momento, uma desmoralização generalizada na esquerda. Já tínhamos dito isso várias vezes, que a esquerda brasileira e mundial é uma esquerda que, depois da queda do Muro de Berlim, acabou se integrando ao neoliberalismo, funcionou como ala esquerda do neoliberalismo, na sua enorme maioria, e a partir daí se tornou uma esquerda sem análise mais de nada, não tem método, marxismo, bom, já abandonou faz tempo, método de análise da realidade também. E, portanto, ela está à mercê dos acontecimentos. Se a situação vai para lá, ela vai para lá. Se a situação vai para cá, a situação está para cá. E muito influenciada também pela chamada opinião pública. E a opinião pública, o que é? O que a imprensa burguesa fala. Bom, tendo isso como referência, o movimentismo do movimento de massas. E a imprensa burguesa, é óbvio que você vai entrar numa desmoralização total, você vai querer se suicidar. Se você ainda tiver condições de cuidar da própria vida, perfeito, tem um caminho. Mas o problema é que o bolo está ficando cada vez menor. Como que vai fazer? Menos para repartir conforme o tempo vai passando. Então, resta aí a saída revolucionária. Qual é a saída revolucionária para a crise? Uma situação de paralisia, tem que ser feito, conforme Lenin explicou um monte de vezes, e todos os mestres do marxismo. Você tem que respirar fundo 500 vezes, se for necessário, fazer yoga, se for preciso. E aí, em cima desse exercício, você avalia a situação como ela é e você se vale do que Lenin chamou assim. Tem que fazer a propaganda e a agitação pequena, cotidianamente, em cima de uma política certa. Ele falou isso aí. E é só isso. E não pensar que os trabalhadores vão se movimentar porque você vai carregá-los no colo, ou que nunca vai se movimentar, que também é um outro absurdo. Porque esse trabalhador nunca vai se movimentar, é aquilo que a gente falou 1000 vezes. Significa que a vida não existe. Não há movimento, ou seja, não há movimento, não há vida. Isso é absurdo. E nada é eterno nunca. A não ser Deus. E nessa tese até o capitalismo, que é absurdo. Então, o que nós vamos ver no próximo período é que a crise vai continuar aumentando, o trabalhador vai continuar essa brutal paralisia durante um pouco de tempo, mas até quando? Porque toda recessão sempre produz o seguinte impacto. Ela adia o estouro da crise, só que quando ela estoura com muito mais violência. O que a gente já vem avaliando faz tempo. Quando essa crise estourar, em escala mundial, você vai ter greves de todo tipo, para todo lado, como você viu, por exemplo, nos movimentos 68, 69, a partir de 74, nos anos 80. E para segurar isso aí, sendo que tudo está em crise. Tem um problema. A esquerda está em crise? Tudo bem. Mas e a direita? Será que não está em crise também? Muito pior que a da esquerda? E o centro? O que está? Está tudo em crise, que é normal. Bom, dito isso, vamos dar uma pausa. Tem várias perguntas já também. Vamos lá. O Matheus está perguntando quais seriam as evidências para indicar a conexão da ABIN, o GS e o GSI com a CIA. O Abreu Nunes está perguntando
a Venezuela irá efetivamente para uma guerra civil e o Brasil vai ajudar os Estados Unidos a invadirem a Venezuela? Ou Maduro sairá nas próximas eleições presidenciais e aí a coisa normaliza? O Alan está colocando o seguinte sobre a Venezuela. Seria interessante falar sobre o ataque de mercenários a um quartel, resultando na morte de 2 mercenários. Depois tem outras questões. Adão? Não, o Alan. Alan. O último Alan. Alan, o que ele falou? Mercenários? Sobre um ataque que houve a um quartel onde sim. morreram 2 mercenários. Sim. Qual a pergunta? Ele está completando a pergunta do Abreu aqui, né? Se há possibilidade de uma guerra civil. Exato. Eu queria que você comente esse negócio desse ataque. Tá. Bom, vamos lá, rápido. Depois tem outras perguntas. Tá? Matheus, sobre essa questão da CIA, a BIM GSI, bom, você tem vários elementos. Obviamente que não são coisas que se falam abertamente. Você tem desde os vazamentos da própria CIA, que mostra a interação, como eles interagem com os demais organismos dos demais países neocoloniais no mundo. Você tem, por exemplo, quer ver um caso super recente? Foi 2, 3 meses atrás, quando vazou era no Twitter, alguma rede social vazou a agenda. Sim, eu já sei o que foi. Na rede social vazou o calendário de atividades do general Sérgio Echegói, que é o chefe do GSI, Gabinete de Segurança Institucional. E aí tinha concretamente uma reunião marcada com a responsável da CIA no Brasil, em Brasília. Assim, na boa. Ou seja, esse tipo de relações, nesse nível de intimidade, além da base que a CIA tem no Rio de Janeiro, outras nas 3 fronteiras, o tanto da gente que tem aqui, etc., conhecendo como o modus operandi da CIA, ela não veio aqui para fazer turismo. Ela veio aqui para impor uma política. E uma coisa muito importante, depois daquele general, que estou tentando me lembrar o nome, aquele que passou pelo Afeganistão, e depois inventaram contra ele um negócio sexual para demiti-lo, em 2013, me fugiu o nome, mas esse é o general. Esse aí transformou a CIA em um organismo bem mais truculento do que era. Organismo de elemento que vai, investiga e mata. Anteriormente, a CIA era um organismo bem mais investigativo. Agora ele está um organismo que vem, investiga, dá todas as conexões e ele atua também. Não precisa refletir nisso. Bom, sobre o caso da Venezuela, a possibilidade de uma guerra civil com certeza existe. Principalmente pelo altíssimo grau de acirramento das contradições sociais impactadas a partir do colapso do chavismo, em cima da crise econômica que é monumental. Problema que essas manobras que o governo Maduro fez, principalmente de chamar a Constituinte e a direita, que por muito menos teria dado um golpe de Estado em qualquer país do mundo, e na Venezuela está super na retranca, demonstra que a contradição lá é gigantesca. Essa questão da Constituinte é uma manobra. E isso não vai estabilizar o regime político, porque isso, em termos econômicos, para superar a crise, a única coisa que pode conseguir é facilitar ao governo chavista a privatização da PDVSA, que hoje está proibida pela Constituição. Então, a poder entregar partes maiores da PDVSA. Isso aí explica parte da serenidade, entre aspas, do imperialismo norte-americano. Porque eles querem abocanhar isso aí. Mas, ao mesmo tempo, isso tudo parte de um grande emaranhado de problemas. Você tem rachas enormes dentro do chavismo,
tem rachas grandes dentro da direita. E por que esses rachas todos? Por conta da crise e por conta do medo da população, esse é o principal ponto, que na Venezuela ela é extremamente radicalizada. Volto a lembrar, que a gente já falou muitas vezes, que a Venezuela foi o primeiro país onde aconteceu um levante popular contra o neoliberalismo, em 1989, o Caracazo. E que depois do golpe de Estado fracassado em 2002, a qual se seguiu de 2003, que foi a greve patronal da PDVSA, boa parte da população se armou. Então, o grande medo de todo mundo, todas as alas da burguesia, desde a extrema-direita até a direita, passando pelo até as várias alas do chavismo, principalmente essas alas mais ligadas à burguesia, porque também tem alas do chavismo bem ligadas aos movimentos sociais. Então, essas alas mais burguesas do chavismo e todas as demais, elas morrem de medo da revolução. Da mesma maneira que aqui, da mesma maneira que em todo lugar. A classe operária mundial pode estar paralisada, mas também estava paralisada na Tunísia fazia pelo menos 1000 anos. Tirando uma revolução que tinha tido na década de 30 ou 40, a Tunísia é um país hipersecundário. É como alguém pensar que no Brasil vai ter uma revolução, aonde? Vamos supor, sei lá, na Alagoas, alguma coisa assim, um negócio bem turístico. Melhor ainda, em Fernando de Noronha. Alguém poderia imaginar que vai ter uma revolução em Fernando de Noronha algum dia? Só se for uma revolução maconheira com sofista, alguma coisa parecida. Porque tudo paralisado aí em termos políticos. Agora, na Tunísia era uma coisa parecida. E ali, na segunda, não era nem na capital, Tunis, sino uma segunda cidade, foi o estopim das revoluções árabes, que mesmo depois infiltradas, começaram como revoluções. Então, eu também não acho que com a manobra de Maduro isso vai estabilizar, e também não acho que o Brasil tenha fôlego para atacar um país estrangeiro. Isso é muito complicado. Cada país que ataca um país estrangeiro contra a população, ele entra num pântano que depois é muito difícil de controlar, e o Brasil, ele faz fronteira com a Venezuela. Se o Brasil se mete numa loucura dessa, pode acontecer qualquer coisa em Roraima, por exemplo, que faz fronteira, por exemplo, é uma cidade que fica bem perto da fronteira com Roraima, exatamente essa mesmo, Santa Maria do Harém, que fica a 200 quilômetros, como é a capital? Como chama a capital de Roraima? Me fugiu o nome? Boa Vista, de Boa Vista, exatamente. Ou seja, poderia ter uma infiltração por aí de movimento guerrilheiro. Não esquecer que uma parte da população está armada. E sempre uma agressão estrangeira leva à unidade nacional. O sentimento nacionalista no capitalismo é muito forte. Não é nada fácil invadir um país. Os Estados Unidos foi derrotado no Iraque. Não conseguiu controlar o Irã, o Afeganistão, país hiper atrasado. Chegou a ter 140 mil soldados no Afeganistão, depois foi reduzindo, porque não dava para controlar. O que aconteceu é a velha política. Se entrincheirou nas principais cidades e no campo, no fundamental, controlado ali pelo Talibã. Sim, tem mais perguntas. Vamos lá. As perguntas do Luiz Fernando são perguntas diferentes, vou fazer todas de uma vez. Por que o mais e o nós entra no PSOL e o PSOL recusa o MRT? Qual a posição e análise da direção da LPS sobre uma terceira via na luta de classes? Qual a posição da LPS sobre a oposição de esquerda, anticapitalismo e a perspectiva da Revolução Brasileira? Posição de esquerda, quem? Qual a posição da LPS sobre a oposição de esquerda, entre aspas? Oposição? Oposição de esquerda, entre aspas. Anticapitalismo e perspectiva da Revolução Brasileira. Sim. Tem muito mais perguntas aqui. De Luiz Fernando.
Não, de outras pessoas. Tem... Vamos responder, é só do Luiz Fernando. vamos responder brevemente. Bom, por que a direção do PSOL aceitou mais e não aceitou o MRT? Eu até andei vendo o que o MRT falou, mas não sei, eu não faço nem ideia, porque temos que perguntar para a direção do PSOL, né? Com certeza há alguma contradição aí. O que mostra o seguinte: quem estruturou toda a fundação do PSOL, que foi fundado no ano 2006, 2006? Sim. Como um partido, de fato, já vinha com... Ele rachou porque o Lula propôs a reforma da Previdência e impôs. Aí o PSOL, ele surge como um racha do PT, por conta dessa reforma da Previdência, e quem tinha estruturado tudo isso aí, quem era? O PSTU. O PSTU, que na época era um partido, devia ser umas 20 vezes maior que o MRT, também foi deixado de fora naquela época. Ou seja, é um partido de camarilhas. Põe ali quem quer, coloca para fora quem não quer, e um partido eleitoral. E como não tem base de massas nenhuma, é um partido que acaba se posicionando, de fato, até a direita do PT. Não tem pressão de base operária. Tem só loucura ali. Tanto assim que, por exemplo, você vê figuras importantes do PSOL apoiando as UPPs no Rio de Janeiro, apoiando a Lava Jato, recebendo o apoio da Rede Globo na candidatura à Prefeitura do Rio de Janeiro, recebendo o apoio de empresas importantes em Porto Alegre, ou em Belém, e assim sucessivamente. Agora, o porquê que eles apoiam um ou não sei, mas já vem desde o seu próprio nascimento isso aí. Terceira via na luta de classes, bom, precisaríamos definir o que é a terceira via. Porque, assim, você tem uma luta de classe real, que acontece com times reais. Qual é essa luta de classe? A luta existente entre as várias classes sociais e entre os vários setores de classes que existem dentro dessa classe social. Por exemplo, hoje você tem uma luta entre a burguesia imperialista e a burguesia nacional, onde a burguesia nacional é extremamente covarde, então abre mão de lutar contra o imperialismo porque tem medo, porque para isso precisaria mobilizar a classe operária. Quem faz isso são setores da pequena burguesia, como, por exemplo, aconteceu na Venezuela com o chavismo. O chavismo é um movimento militar pequeno burguês. Por burguesia não mobiliza nada. E ele tende rapidamente os movimentos nacionalistas e pequeno-burgueses a esgotar o potencial mais ou menos nacionalista, mais ou menos revolucionário, por conta da grande contradição do capital. Eles não querem quebrar seu capital. O que eles querem é dar uma amansada nisso aí. E aí acaba gerando todo esse tipo de problema. Agora, fora essa luta de classe real, que nesse momento não tem ainda a classe operária entrando em cena, e aí por isso que gera toda a confusão, o marxismo não explica como método, porque marxismo, lembrando, marxismo é a ciência do socialismo, portanto é a ciência da revolução, que tem como pilar fundamental um método de análise, a teoria para a ação, a união da teoria e a prática. Não há teoria sem prática e não há prática sem teoria. Então, nessa luta real de classes, terceira via da luta de classes, precisaríamos definir do que se trata. Porque, em princípio, é a luta entre as classes que vai gerar o avanço da sociedade. A oposição de esquerda não estou entendendo a minha letra. Oposição de esquerda anticapitalista e a Revolução Brasileira. Bom, esses movimentos anticapitalistas, eles têm um probleminha, que é a vergonha o medo de serem revolucionários e a
vergonha de se apresentarem como que eles são, um movimento pequeno burguês. Por que tem que ser uma luta anticapitalista? Geral em bloco. Por que não coloca a luta como deve ser, ao invés de ficar inventando novas coisas, teorias? Que é a luta contra o capital a partir do agente social que tem a possibilidade de fazer a revolução realmente. Porque aqui não entramos num problema científico. O capital... Bom, então é um problema dialético, em primeiro lugar. Tudo está ligado ao seu oposto. O capital, para ele funcionar, ele precisa da classe operária que gera o lucro, a mais-valia. Já capitalista sem trabalhador não existe. Essa história de uma fábrica 100% robotizada é inviável, porque quando um capitalista compra um robô, até em termos contados, isso não gera lucro. Você tem que ir dando baixa ano após ano, num percentual do teu robô, até você decomisar o robô, tirá-lo fora. Quem gera lucro é a classe operária. Se a taxa de lucro está caindo por conta da automatização industrial, isso é uma outra história, porque é uma tendência normal a taxa de lucros cair. Isso Marx explicou muito claramente no terceiro livro do Capital, quando ele estuda isso aí, com todos os detalhes, a tendência à queda da taxa do lucro, e ele fala, ao mesmo tempo, ele se vale de alguns mecanismos para contrarrestar essa queda, como, por exemplo, aumentar a exploração dos trabalhadores e extrair até a última gota de sangue. Ou seja, pela concorrência, o capital é obrigado a explorar, a comprar máquinas cada vez mais avançadas e demitir trabalhadores. Só que os que ficam, não que vão trabalhar menos e melhor, vão trabalhar parecendo uns escravos do século II a.C. Bom, ali não se trabalha tanto. Do Brasil, na época da colônia. Os negros escravos. Então, em resumo, essa questão do anticapitalismo, nós somos contra, porque não define claramente o caráter de classe da luta. Contra qual anticapitalismo? Quem que vai participar disso em cima de quais bandeiras? Se não é abstrato, até os próprios grandes capitalistas são anticapitalistas na teoria. Uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática. E o caráter da Revolução Brasileira, bom, perfeito, aí sim, precisa de um claro entendimento do Brasil, no estágio que ele se encontra, e aí estabelecer a tarefa. Em cima disso, em primeiro lugar, tem que se definir o caráter da revolução. Se ela vai ser, nesse momento, uma revolução socialista, por exemplo, se vai ser uma revolução democrática, se a revolução vai ser por etapas, se a revolução vai ser permanente. Em torno disso aí, deveriam ser estabelecidos quais são os agentes da revolução. Por exemplo, no Brasil, quais são os agentes, em princípio? Bom, você tem a classe operária, que é gigantesca, apesar de que alguns ignorantes professores, doutores, dizem que a classe operária não existe, né? Tem também os camponeses, que no Brasil é bastante grande, tem a juventude, e aí vai, você tem uma série de setores interessados em fazer a revolução. Deveria explicar qual é o papel deles e ver quem que tem condições de dirigir isso tudo. E em cima disso se faz as alianças. As alianças superestruturais das esquerdas, elas têm um aspecto positivo e têm um aspecto negativo. O aspecto positivo é se for uma unidade na ação, em cima de uma determinada ação. Aspecto negativo é tipo PSOL, se reunir para fazer número. Não, se você é um partido de esquerda, seja macho político, assuma o seu programa e se dedique a você defender e divulgar o seu programa. É só isso. Ter um partido político, você defender um programa. Independentemente se você tem sindicato, se tem deputado, tem qualquer coisa. Sim. O Matheus colocou uma questão aqui, que é o seguinte: o recente acordo da CUT, o GT, Força Sindical, entre outras, com o Temer, acerca da contribuição negocial, seria um dos pontos
a explicar a falta de mobilização no dia da votação da denúncia contra Temer, o Abreu Nunes diz o seguinte: a CUT não participou dessa negociação, nem a CUT, nem a CBS, deve ser CSB, né? Deve ser trocado as letras aqui. E aí o Matheus Ávila faz o seguinte: não é o que diz as matérias que vi ultimamente. Uma no Estadão cita que o próprio presidente da CUT, Wagner Freitas, concorda com a proposta. É que eu não consigo colocar o link aqui sobre as centrais sindicais nessa negociação. Certo. Bom, brevemente é o seguinte: tem a questão da perda do imposto sindical, a retirada, que é um ataque importante contra o modelo de sindicalismo que está implantado no Brasil desde 1937, que é um modelo que foi implantado, das 38, foi implantado sob o Estado Novo por Getúlio Vargas, baseado na Carta do Trabalho de Mussolini. E é um sindicalismo estatal, da mesma maneira que o sindicalismo peronista ou o sindicalismo mexicano, que se consolidou com Lázaro Cárdenas. É o mesmo esqueminha. E o ponto negativo disso é que os sindicatos perdem a fonte de financiamento. E o ponto positivo é que, ao mesmo tempo, obrigam os sindicatos mais combativos a se sustentarem fazendo um trabalho de base, com filiações, levando uma política classista e assim sucessivamente. Agora, especificamente sobre essa questão da contribuição sindical, isso realmente eu também tinha ficado com essa dúvida, porque eu vi matérias contraditórias sobre isso. Mas a negociação geral sobre a contribuição sindical, ela tem dois aspectos. Por uma parte, a pressão do imperialismo para que se imponha no Brasil o modelo norte-americano. Nesse momento, a taxa média de sindicalização no Brasil é de aproximadamente 18% dos trabalhadores. E irá baixar muito com a lei da terceirização, reforma trabalhista, que está sendo impactada agora, está sendo imposta agora. Nos Estados Unidos, é de 1%. Esse é um modelo para aqui também. Eles acham que, por meio dessa destruição artificial dos sindicatos, eles vão conseguir controlar o movimento operário. Mas isso é uma falsa ilusão. Porque o movimento operário, mesmo com todos os sindicatos destruídos, ele, em algum momento, no próximo período, vai se levantar de novo e vai recompor todos os sindicatos de novo, pela esquerda, de uma maneira classista e até provavelmente revolucionária. Não adianta essas medidas administrativas. Os sindicatos são um produto da luta de classes. É normal isso aí. O trabalhador é atacado pelo capital, ele tenta se defender, e o trabalhador, por mais idiotices que ele fala, porque ninguém é obrigado a falar coisas inteligentes quando vive no capitalismo, a menos que você seja um marxista revolucionário. O que o trabalhador está acostumado a fazer? Trabalhador de ponta. A trabalhar coletivamente. Então, se uma determinada categoria sofre ataques, pega Correios, por exemplo, ou metalúrgicos, aí todo mundo está para perder o emprego. Não seria o normal que o trabalhador se una para reagir? Assim que superar o medo por uma série de mecanismos? Ou você acha que o trabalhador vai lutar sozinho? Tem 1 milhão de trabalhadores, cada um vai lutar sozinho. É absurdo, isso não acontece. Justamente aí que está a força da classe operária, que ela, na prática, independentemente das bobagens que ela fala, individualmente, no conjunto, ela atua, quando atua, de conjunto. É o que Marx chamou de transformação da classe em si, toda dividida, para a classe para si. Esse conceito é extremamente importante. Se não entender isso, a gente não entende nada. E especificamente sobre essa questão da contribuição sindical, bom, isso sim, tá? O Temer, a outra cara da moeda, está procurando alguma coisa intermediária
em cima de todas as medidas intermediárias, meia-boca, que ele está aplicando. Hoje eu escutei uma reportagem que vão discutir a reforma tributária e que está a discussão de taxar a fortuna. Aí veio na minha cabeça, é papo pelo dia o trabalhador que agora não está só cobrando dinheiro, tá? Ou se isso aí seria mais uma maneira de arrumar dinheiro para permanecer no governo. Pode ser as duas coisas, viu, João? Não está claro. Eu também vi hoje que essa das fortunas eu não tinha visto, mas eu vi uma outra. Saiu hoje. Eu vi uma outra do imposto de renda. Não sei se vocês viram. Eles... 35%. Exato, essa vai aumentar a 35%. Então, o problema é assim, o Temer está numa corda bamba. Ele precisa se manter, porque eles são fisiologistas até para não ir para a cadeia. O que ele está tentando? Ele está manobrar para manter uma certa base de apoio, porque novos ataques vêm contra ele. E, ao mesmo tempo, eles estão precisando fazer pequenas concessões. Então, ele faz uma concessão para um, faz para outro, estoura o orçamento por aqui, consegue superar uma denúncia por lá, dá para o imperialismo um pouco do que ele quer, não tanto, mas vai levando. Isso é uma política de crise. E a CUT, se participou disso ou não, eu não sei, mas quem participou dessa negociação está no meio dessa negociação, porque eles também têm medo que o Temer caia e venha alguma coisa ainda muito pior contra os próprios interesses dele. Não, foi dia 4, teve uma reunião, a CUT não participou. Não. Com o Carlos Marinho, que é o representante agora do Temer. As outras centrais fizeram uma proposta 7 itens para retirar da reforma trabalhista. E uma delas é a questão da Taxa de negócio. taxa de contribuição sindical. Se ela acabar, ela ser acabar gradativamente, não de uma vez só. Ele está levando essa proposta. E outra proposta que está em discussão agora é a reforma, a discussão que vai sair agora no Congresso, é a questão da reforma política. Até outubro tem que ter uma reforma para os partidos terem dinheiro para fazer campanha. Então, está suspensa, inclusive, a discussão da reforma da Previdência. Vai passar para um segundo ponto, não agora. Isso é interessante, viu? Porque a reforma política, dependendo como ela for aprovada, ela cria um problema com o imperialismo. Porque institucionaliza os partidos que ele tentou derrubar em maio. E aí como fica? Vai tentar passar o que eles estão tentando com esses partidos agora? Pode tentar implodir na eleição? Vai fazer o quê? Então, é uma situação de crise. Vai levar o país quase se desangrando em vida até janeiro de 2019? E a reforma tem que ser aprovada até outubro, por causa da questão eleitoral de um ano. Só uma coisinha que a gente não falou sobre isso. A situação, se não fosse de tanto medo do imperialismo, medo inclusive por conta do potencial do Brasil, que é um país continental. Eles não podem dar passo em falso. O normal, que uma situação de tanta crise institucional, eles dessem um golpe de Estado militar. Seria o normal, vendo como está tudo espatifado. Né? Ou militar, ou sem militar, mas tanto faz. Porque estou me referindo a um golpe de Estado que nem Marx descreve no 18 primário de Luiz Bonaparte. Quando tudo está implodindo, a coisa sozinha acaba quase que jogando no piloto automático Luiz Bonaparte como ditador. É um golpe bonapartista. Não seria um golpe de ato institucional número 5, alguma coisa parecida. Só que se percebe que o imperialismo está com 2 pés atrás. Crise no Brasil é gigantesca, crise na Argentina é monumental e vai ter eleições aqui em outubro, na Argentina, e é bem provável que Macri perca em Buenos Aires e em algumas outras províncias importantes. Tem que ver o resultado, o descontentamento contra ele é gigantesco. Tem eleições, se não me engano, agora no final do ano no México. Final do ano ou no outro? Bom, não me lembro se nesse final do ano ou no próximo, vai ter eleições no México, onde a situação também é dramática, e assim sucessivamente. Então, o problema é que qualquer movimentação num ponto pode implodir
muito mais do que aquele ponto. Temos mais? Temos várias, mas Quer passar tudo? você vai responder depois. Não, se quiser, passa tudo Vou e a te gente passar um faz. aqui do Alexandre, porque ele já está reclamando que os dele não são respondidos. Tá, Alexandre. Acredito, o Alexandre Marconi. Sim. Acredito que o judiciário está iludindo o PT de que talvez Lula não seja preso. A pergunta é, o PT está consciente disso e tem um plano B ou está realmente iludido com a candidatura Lula? O Felipe fala, a esquerda brasileira é muito apegada a nomes e siglas, o trabalhador nem sabe o que é isso, e eu também acho isso pouco relevante. Bom, tem muito debate aqui. Responde essa aí, comenta isso aí. Rapidamente. Ponto assim, temos sempre, viu, Alexandre, temos sempre que avaliar a coisa pela análise material do problema. Que, para fazer essa análise, você precisa conhecer o método marxista, que é o materialismo dialético, o materialismo histórico. E, em primeiro lugar, você tem que ver os interesses materiais que estão por trás. Sempre isso. Independentemente do que as pessoas falam. As pessoas podem falar bonito. Tudo bem, a gente ouve o que fala e depois vê o que ela faz. O que acontece? Lula, nesse momento, não tem muita escolha. Porque ele está com um monte de processo nas costas. Agora vai entrar esse negócio do sítio de Atibaia. Já foi condenado em primeira instância no triplex a 9 anos e tanto de prisão. Então, Lula tem um problema. Ele precisa utilizar o potencial político que ele tem, obviamente, em cima do ambiente de crise generalizado, eleitoralmente ele está bem cotado, e ele precisa se aproveitar disso para que o partido não imploda. Porque se Lula sair de cena, o PT basicamente acaba. Você vai ter uma fuga em massa de políticos do PT para outros partidos. Então, Lula precisa manter o PT unido, que nem ele fez no último congresso, onde colocou a Gleisi Hoffmann como presidente para evitar o racha que estava se desenhando. Então, é um elemento histórico do PT e ele está evitando isso. Então, o PT faz os cálculos, isso, só que um detalhe, nessa questão de ser iludido, ele faz cálculos imediatistas, porque não é uma esquerda científica. Faz análises que nem um médico vai olhar o paciente, pede exame de sangue, uma tomografia, vê os resultados, os laudos, e a partir daí faz um diagnóstico, passa remédios para tomar. Nossa esquerda mundial, nesse momento, no geral, depois do muro de Berlim, como eu falei, ela não atua mais assim, cientificamente. Ela tem um desprezo pela teoria marxista, que é um negócio absurdo. Então, é um negócio que vai assim, daqui para lá para aqui. Então, dessa maneira, não dá para se avaliar nada. E essa ilusão que eles têm de que Lula vai chegar, bom, é ilusão para militante ver, ou votante ver, que a cúpula sabe muito bem o que tem por trás. Um verdadeiro aluvião de acusações contra o PT, está para entrar não, Palocci está muito pressionado, né? Vaccari está com 45 anos de condenação nas costas, já está sendo negociada a delação de Eduardo Cunha, com muita truculência. Vamos ter que ver essa nova Procuradora-Geral da República, a partir de 17 de setembro, como que ela vai agir nesse sentido, e assim sucessivamente. Então, provavelmente, o que nós vamos ter é a continuidade dos ataques contra o PT, por dois motivos. O imperialismo não pode, nesse momento, piorar mais o cenário econômico, impondo o PT no governo, ou permitindo que o PT volte a colocar o Lula ali. Esse é um governo muito caro. Gasta muito comprando militante, não reprime a população, matando tanto de ativistas que devia. Tudo bem que ele permite que os Estados Unidos continuem roubando tudo, mas ele tenta desenvolver
a indústria nacional, o imperialismo não quer isso, quer a indústria nacional quebrada, faz acordos com Cuba, o imperialismo também não quer isso, faz acordo com o Irã, piorou, vai para a África, não quer nada disso que o PT faz. Agora, por que o imperialismo, numa situação de tanta crise no regime político, iria colocar o Lula ali? Só numa única condição, se fosse para conter o movimento de massas. Em uma situação que o negócio começa a sair de controle, ele vai conter. Agora, se eles estão atacando o PT com tanta força, o que a gente já tem falado, é porque eles não confiam na capacidade do PT de conter o movimento de massas. Por quê? Porque o PT de 2017 não é o PT de 1989. É um PT que já passou pelo governo, já traiu tudo que era possível e está hiper desgastado perante a classe operária. Ele tem controle de aparatos, tem voto no Nordeste, tudo bem que tem isso aí. Mas para conter um grande movimento de massas, Lula já não é mais o Lula de 1978. É difícil. Agora, se não tiver outro, eles vão tentar. E se essa for a saída, porque eles ficam com muito medo de impor um golpe militar, eles vão tentar. Talvez por isso é que eles não mandaram o Lula para a cadeia. Para conservá-lo aí meio que no banho-maria. Continuam atacando, mas o primeiro julgamento, em segunda instância, aliás, o segundo julgamento do Lula, da primeira ação contra ele, que vai ser no Tribunal Regional Federal número 4, vai ser só lá para maio, junho. E ainda, se acontecer, ele não vai ser preso. Então, ele está meio que sendo levado no banho-maria. Então, a gente analisa que a classe operária, inevitavelmente, devido ao ataque do imperialismo, do capitalismo em si, ela vai se levantar. Contrapartida, a gente vê que a esquerda e vários grupos que usam os verniz revolucionários, a esquerda burguesa não usa isso, eles não têm uma organização para trabalhar na base operária em si. Com o estouro, o levante da classe operária, o que sobraria dessa esquerda desorganizada que está aí hoje? Bom, essa é uma pergunta muito interessante, né? Nós, como cientistas políticos, não deveríamos fazer futurologia. Nós temos que avaliar as tendências colocadas em cima de todo o acúmulo do desenvolvimento da história social, pelo menos nos últimos vários séculos. Sempre o que aconteceu é que a história se desenvolve por ciclos, conforme o próprio Hegel falou e depois Marx detalhou. A história se desenvolve não em linha reta, se desenvolve em espiral. Sim, e parece que a história se repete, mas sempre em outro nível. E o que sempre aconteceu? Tudo o que nasce se desenvolve e se esgota. A esquerda atual, essa esquerda que temos hoje no Brasil e no mundo, ela é fruto do quê? Isso que nós precisaríamos olhar para avaliar essa esquerda. E levando em conta também que tudo nasce, cresce, envelhece e morre. Bom, essa esquerda mundial que temos hoje, ela é um produto do desenvolvimento da luta de classes que passa por 3 ciclos, a partir da primeira grande crise mundial que o imperialismo enfrenta depois da Segunda Guerra Mundial. Um primeiro grande ciclo de crises com a crise de 2008 e os movimentos de 67 e os movimentos de 68. Depois, essa esquerda que surge por aí e acaba entrando em movimentos armados, em grande parte, em contraposição ao stalinismo, ela dá uma outra inflexão a partir do ano 74. Em cima do movimento de massas que entra em ascenso por conta dessa crise mundial do petróleo, estouram revoluções em vários lugares.
Nós já falamos sobre isso. Em Portugal, em 74, em 79, nada menos que no Irã, que era um país super importante, na Nicarágua. Isso abre revoluções em toda a América, quase toda a América Central, pelo menos na Guatemala. Mas seria em Guatemala, El Salvador, fundamentalmente. Tinha muito grupo guerrilheiro também no México. Se fortalecem as Farc naquele momento, e assim sucessivamente. Só que essa esquerda que estava se desenvolvendo, com uma esquerda com fortes tendências anarquistas, é uma esquerda que ela pega meio de calça curta com a imposição do neoliberalismo, a partir da derrota da greve dos mineiros em 85, 86, por Margaret Thatcher na Inglaterra, que foi o tiro de largada para a imposição do neoliberalismo em escala mundial. Com isso, a esquerda já entra meio que em crise. E teve um fato que deixou a esquerda mundial numa crise violenta, que se suma ao neoliberalismo, que foi a queda do Muro de Berlim. A esquerda que tinha ligações com o stalinismo ficou totalmente perdida. O stalinismo, como tal, deixou de existir. A esquerda, trotskista já estava toda dividida, mas a partir daí ficou totalmente confusa. Mais dividida ainda, e num grau de loucura quase que absoluto. A partir de 89, você tem uma tendência à paralisação geral do movimento nos países centrais no mundo. Você teve algum movimento meio fora da época, chamemos assim, por exemplo, você teve em 89 o Caracazo na Venezuela, você teve, que ano que foi? 91 ou 92, os zapatistas no sul do México, mas são coisas meio que curtas. Em 2001, você teve o Argentinaço na Argentina, você teve a Guerra do Gás, Guerra da Água, 2002, 2003 na Bolívia, e o ascenso dos movimentos nacionalistas burgueses latino-americanos. Então, com isso aí, essa esquerda que já estava meio engasgada, ela acaba meio que se dividindo entre uma esquerda que se integra por completo à direita e uma esquerda que adere a esse nacionalismo, que é um nacionalismo bem menos nacionalista que o nacionalismo que tinha se formado depois da Segunda Guerra Mundial, na década de 50. Principalmente o nacionalismo árabe, que era muito mais radicalizado. Por exemplo, Nasser no Egito, como é aquele livro, Muammar Gaddafi, e assim sucessivamente. Então, nesse sentido, essa esquerda que se agrupa com o regime nacionalista, ele acaba se desgastando conforme o regime como um todo se desgasta. Porque a política que eles aplicaram como um todo é uma política de frente popular. Eram partidos que tinham ligações com a classe operária, principalmente ligações eleitorais, porque já estavam super enfraquecidas, mas que faziam uma política de aliança com a burguesia, com setores da burguesia para governar. Então, o que acontece em cima disso? Que se trata de uma esquerda que tem a gênese, essa esquerda atual, a partir dos movimentos de 68, mas passa por uma série de ciclos e que agora tem fase terminal. A fase moribunda. Você achar, por exemplo, que o PT de hoje é o mesmo PT de 1985 ou 79, é absurdo. São duas coisas diferentes. Quer dizer, é a mesma coisa, só que era um PT que estava nascendo, estava pegando força, era jovem, cheio de vigor, de testosterona, e hoje você tem um PT comparado com aquele caquético. Um PT com 90 anos de idade, algumas pontes safena,
está aí tentando ver se salva o principal líder deles da cadeia, a ver se ele faz um negócio hiperdefensivo. Mas não acontece só com o PT, está acontecendo com toda a esquerda. Agora, o que nós temos que ver no próximo período é assim, essa esquerda está sofrendo muito baque em cima do ataque da direita. E o grande ponto que está confundindo praticamente a esmagadora maioria da esquerda é que a classe operária não entrou em movimento. Na hora que a classe operária entrar em movimento, aí você vai ter um peso pesado que vai desestabilizar a situação política. Como sempre aconteceu, nesses momentos de grande ascenso, a classe operária passa por cima disso, como sempre foi, porque agora iria ser diferente. Claro que não. Ele vai passar por cima, a classe operária. Da esquerda como um todo, surgirá uma outra esquerda, esses partidos todos vão desaparecer do mapa. Poderão se formar novos partidos? Poderão. Um agrupamento desses pedaços todos, que já está acontecendo um pouco. Mas isso está acontecendo. Olha a situação de crise. Isso está acontecendo sem a classe operária ter entrado no movimento. Se a classe operária entrar em movimento e começar a aparecer setores classistas mais importantes, você vai ter várias rachas desses partidos aí, mais de esquerda, por exemplo, vários rachas tentando formar uma coisa mais agrupada, mas em cima de uma base real. Né? Isso é uma possibilidade. E essa esquerda anterior morre, surge uma nova. Se essa nova esquerda vai ser revolucionária 100%, que acho muito difícil, dado a evolução em que está a situação política hoje, ou se ela vai ser revolucionária parcialmente, dependerá de uma série de fatores. Tem que ver o grau de revolucionarismo que os movimentos sociais terão. E, principalmente, nós precisaríamos ver também se os marxistas vão conseguir, revolucionários, vamos conseguir ter um papel nisso aí, ou se nós também vamos ser ultrapassados. Isso vai ser um fator importante. Pode acontecer. Como possibilidade, né? É um jogo de forças. Talvez a gente está bom no discurso agora, na hora de levar para a prática, a gente quebre, ou sei lá, pode acontecer qualquer coisa. Tem que ver. Agora, o nosso papel nessas atuais circunstâncias seria aquela política que Lenin orientou nas situações de paralisia. Manter a cabeça tranquila, estudar o marxismo, ter a imprensa no meio que for possível, levar as nossas palavras de ordem, a nossa política, fazer o trabalho mais miúdo, mais seriamente e fechar fileiras. Temos mais? Fechou? Bom, então, com isso, hoje é dia 5 de agosto, estamos encerrando mais uma... 8 de agosto, estamos encerrando mais uma transmissão, agradecemos a todos essa audiência e convidamos a todos vocês a assistirem aos nossos hangouts todas as terças-feiras às 19 horas. Muito obrigado.